Olá, amigos, amigas do canal. Atendendo a pedidos, então vou fazer nesse novo vídeo um comentário a respeito do acordo União Europeia-Mercosul, que, claro, né, vai ter enormes consequências aí para a nossa já combatida indústria. Como vocês sabem, eu sempre fui falar de indústria, sempre gostei do tema e entendo do tema, então muita gente me solicitou um comentário a esse respeito, então aqui vai. Bom, quero pedir antes que você, por favor, né, dê a curtida aí no vídeo, assine o canal, se inscreva, tem muito conteúdo já aqui relevante, eu acho que vai ter mais, né, ao longo do futuro, e como, né, sem falsa modéstia eu posso dizer, já esperava, muita gente está notando que o nível do comentário aqui não está, né, não equivale a essa mediocridade geral, né, então você pode ter sempre a confiança de que vindo aqui no meu canal você vai ter um comentário profundo, você pode discordar naturalmente, mas assim, vai ser sempre um comentário que ousa, né, adentrar na profundidade dos assuntos. Não será diferente com o acordo União Europeia-Mercosul hoje. E o último recado que eu queria dar é o pedido de ajuda. Eu peço a sua ajuda, gostaria que você me apoiasse. Eu tenho o Apoia-se que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, e também, se tiver funcionado, eu espero que tenha funcionado, não estou gravando, não tem como saber ainda se vai funcionar. O Pix, né, tem uma marca d'água aí em algum canto do vídeo, onde tem um QR Code. Esse QR Code que eu mandei criar é um Pix. Então, se você quiser fazer uma contribuição unitária, ao invés de uma contribuição periódica para o canal, também é muito bem-vinda. Qualquer valor, muito, muito obrigado. Tanto às 12 pessoas, né, meus amigos e amigas que já estão apoiando no Apoia-se, como a todos os demais que, tanto pelo Apoia-se como pelo Pix, agora passarão a contribuir para a continuidade desse trabalho. Pessoal, é o seguinte... Acordo União Europeia-Mercosul, eu até deixei uma colinha aberta aqui no meu computador na minha frente para não perder nenhum ponto. Basicamente é o seguinte, já está em discussão há muito tempo, há muito tempo. E todos os acordos de livre comércio, e quando eu falo há muito tempo é esse século, tá? É final do século passado e início desse século, ou seja, a maior parte do tempo em que esse acordo foi discutido, estivemos sob governos do Partido dos Trabalhadores, tá? E aí, claro que eu vou fazer a crítica do Partido dos Trabalhadores como eu costumo fazer. Porém, não quero aqui com isso dar logo uma cara de que eu vou entrar numa birra, numa pirraça contra os governos petistas. Não se trata disso, apenas quero notar que, né, aquilo que eu vou dizer ao longo do vídeo foi totalmente gerenciado, gestado e gestionado pelos governos petistas. Não é verdade que o acordo tenha DNA bolsonarista, ou que ele tenha sido uma invenção do Temer, ou qualquer outra coisa. Não, esse acordo está sendo discutido desde a primeira década do século, quando o Mercosul se consolidou, e quando a União Europeia, uma vez consolidada nos anos 90, estava em busca aí de ampliar e intensificar a globalização do mundo, em que ela achava, né, tinha essa ilusão de que o bloco europeu seria realmente para sempre um poder econômico dominante e hegemônico na globalização. Mal sabiam eles que 20 e poucos anos depois, olha só o que aconteceu. A globalização toda erodindo, né? Agora o mundo é outro, completamente outro, e a tábua de salvação que eles têm é nos colocar de joelhos como vassalos diante deles economicamente. Mas vamos aos detalhes. Basicamente é um acordo de livre comércio, ou seja, eliminação de tarifas alfandegárias, tarifas de comércio internacional. Vocês sabem já que o mundo hoje está num momento de guerra tarifária, né? O novo mundo não é um mundo de livre comércio, é um mundo, ao contrário, de comércio protegido, de comércio controlado e administrado de acordo com os interesses dos estados nacionais. Quem introduziu esse novo mundo sequer foi o Donald Trump, né? Sequer foi o Donald Trump. Quem veio introduzindo esse novo mundo foi o governo democrata do Joe Biden, que deu prosseguimento às tarifas colocadas pelo Donald Trump no primeiro mandato dele, que não foram tão intensas como essas de agora, e que ainda colocou, sob o título de Bidenomics, né, a economia do Biden, a Bidenomics colocou uma série de financiamentos públicos norte-americanos do governo para políticas setoriais industriais, revertendo todo o discurso e a prática dos estados liberais de anteriormente, que eram fiéis à ideia de globalização e internacionalização, que dizia o seguinte: não, cada um se especializa naquilo que é bom por natureza. Teoria das vantagens comparativas trazida para o século XXI, né?
Essa era a regra, esse era o princípio, né, o mote organizador das economias no mundo, que foi algo que foi comprado assim de uma maneira vergonhosamente acrítica pelos governos do PT ao longo do século XXI. Vamos nos especializar naquilo que somos naturalmente bons, ou seja, voltar para o paradigma de um Brasil produtor de bens agrícolas e minerais. E não deu outra. Foi o que foi feito. Tá? Claro, você pode argumentar, certamente vai vir alguém aqui jogar na minha cara dizendo que eu estou errado, porque foi feito um programinha aqui ou ali da indústria do BNDES, foi feito um programinha aqui e ali da indústria do não sei o quê, mas nós temos um programinha hoje para a indústria. Todos eles ineficazes por duas razões principais. Uma, muito pouco dinheiro. Você não faz política industrial, política de desenvolvimento produtivo com pouco dinheiro público, tem que botar muito dinheiro público. O Brasil jamais teve a ousadia de romper com as âncoras fiscais, as amarras fiscais. O governo do PT jamais teve essa coragem, ouviram? Nunca teve a coragem de romper com as amarras fiscais para poder, aí sim, fazer políticas de desenvolvimento produtivo. E segundo, né, não tiveram nem a coragem, nem a inteligência política e econômica de modificar a estrutura da base produtiva brasileira, favorecendo um ambiente de produção. Ao contrário, favoreceram um ambiente de rentismo, onde o capital privado olha para a atividade produtiva e diz, bom, se eu entrar na atividade produtiva, eu lucro no máximo 10%. Mas se não der problema, né? Claro, se a demanda estiver alta, se tiver mercado de exportação e tudo mais, que não é a realidade quase nunca. Né? Então você já sabe que o cara vai olhar para aquilo e vai dizer, a atividade produtiva vai me dar aí, na realidade, 5, 6, 7% por ano de retorno do investimento. Tá? Considerando naturalmente as estruturas que eles não mudaram. Taxa de juros, taxa de câmbio, falta de investimento público, pouca infraestrutura, considerando tudo isso. E, por outro lado, a atividade improdutiva do rentismo, ou seja, as especulações financeiras, ao longo de todos os governos petistas e não petistas nesse século, foram mantidos com rendimentos altíssimos, e aí especificamente em função da taxa de juros, que sempre foi mantida alta, com a irônica exceção, para não dizer coisa pior, dos tempos do governo Bolsonaro. Durmam com essa. Foi o único momento em que a taxa de juros na história recente do Brasil baixou para níveis civilizados. Não estou fazendo uma defesa do governo Bolsonaro, estou apenas dizendo a verdade. Durmam com a verdade. Ela é incômoda, um colchão duro para você dormir, mas vai ter que dormir com a verdade, porque ela é o que ela é. Bom, ao longo de todo esse período, nós não conseguimos criar aquilo que, para você chegar a um acordo de livre comércio em boas condições, é necessário criar, que é o quê? Competitividade dos seus setores produtivos. Os Estados Unidos viu que estava perdendo a competitividade e correu atrás. A Europa viu que estava perdendo competitividade, tendo as empresas compradas pela China, correu atrás da maneira como consegue, muito menos eficaz que os Estados Unidos, mas correu atrás. E a China deu um banho de competitividade no restante do mundo. E nós? Nós não cultivamos a competitividade dos nossos produtos, exceto naqueles que eram as nossas chamadas vantagens comparativas, agrícolas e minerais. Parêntese para dizer o seguinte, a competitividade agrícola e mineral brasileira não é fruto, talvez não seja apenas, mas na minha opinião não é sequer apenas, não é fruto de vantagem comparativa. Não tem nada que diga que o Brasil está destinado a ser apenas um produtor ou que destinado a ter qualidade apenas na produção de bens agrícolas, pecuários e minerais. Nada. Nada. O fato de termos o território que temos, termos o sol que temos, etc, o regime de chuvas e blá blá blá, apenas nos dá condições para fazer uma agricultura muito boa. Mas, se não tivesse havido a Embrapa, se não houvesse plano safra, com agora na faixa dos 400 bilhões de reais de crédito subsidiado por ano, tá? Ou seja, se não tivesse havido uma grande política pública, né, de desenvolvimento produtivo para a agropecuária brasileira, ela não seria competitiva como é. E a indústria brasileira, muito ao contrário de receber esse tipo de apoio, teve esse apoio retirado nos governos
desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, passando por Dilma, passando por Temer, por Bolsonaro e agora por Lula, por todo mundo. Onde foi que quebraram a perna da indústria? No tripé macroeconômico, ou seja, taxa de juro alta demais, taxa de câmbio desvalorizada, né? Tudo isso para gerar um ambiente rentista que pudesse ancorar o real junto ao dólar e depois manter isso mais ou menos, que já não existe mais, mas essa foi a intenção original, né? E também pela absoluta ineficácia das políticas governamentais de atacar os outros problemas. Custo do trabalho, custo da infraestrutura, o chamado custo Brasil, né? Que os industriais sérios calculam em 30% acima da média de custos equivalentes a produtos internacionais. Então, se o cara faz, por exemplo, uma usina de micropavimento no Brasil, isso existe e é feito no Brasil, tá? Mas 2, 3 empresas fazem no Brasil. E o cara faz uma usina de micropavimento igual na Alemanha, a usina de micropavimento Brasil já sai da fábrica iguais, idênticas, tá? Custando 30% a mais, em função de uma série de cargos tributários e não tributários, né? Encargos tributários e não tributários, que incidem sobre o produto brasileiro, mas não incidem sobre o produto alemão. Este é o diferencial de competitividade que vai dar para a União Europeia, agora que as tarifas serão zeradas, a condição de inundar o mercado brasileiro. Eu tenho pena dos caras que sobraram na Argentina, porque esses, então, estão absolutamente ferrados e mortos, né? O mercado do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, com os seus produtos feitos de maneira mais competitiva, em moeda forte, com juros subsidiados dos seus países, com políticas de inovação tecnológica fundadas nas universidades e centros de pesquisa dos governos dos seus países, com crédito para exportação dado pelos governos dos seus países e da própria União Europeia, e, portanto, e, lógico, né, com aquela infraestrutura de primeira, com aquele custo do trabalho de primeira, etc, etc, etc. Tudo isso vai chegar aqui e vai arrasar com o que restou de indústria brasileira. Podem escrever o que eu estou dizendo. Isso não vai acontecer em um dia nem 2, não vai acontecer em 1 ano, mas vai acontecer em 4, 5 anos. É evidente. É evidente. Aí daqui a 4, 5 anos vai todo mundo falar, mas a Romanelli lá no Paraná continua existindo. Sim, ela continuará existindo como PJ, mas ela vai se tornar progressivamente uma maquiladora, ou seja, apenas uma montadora, uma organizadora de peças trazidas de fora, provavelmente todas da União Europeia, com pouquíssimos processos produtivos internalizados, nada verticalizado, ou seja, apenas realmente uma compradora de partes e peças, né, e montadora final para que a empresa continue existindo. Só que isso leva a muito menos empregos, empregos de muito mais baixa remuneração, e, naturalmente, uma tendência à marginalização comercial. Porque o cliente olha para isso e diz, bom, mas para que então, né? Para que comprar dessa empresa brasileira que está aí montando? Nem sei se esse cara está montando direito, tal, tem uma tradição de fabricante, mas, né? E aí? Essa tradição terá sido perdida em função da não fabricação internalizada de várias e várias partes do produto final, e isso conta, lógico, para toda a imensa linha de produtos que eles têm, não apenas nessa empresa, mas em várias outras, né? E as linhas de produto vão ser diminuídas, vão ser enxugadas, e a fabricação desses produtos até o final contará com muito menos etapas. Ou seja, é perda de etapas dentro da empresa, né? Perda de tecido produtivo interno e perda de tecido produtivo externo, uma vez que, se eles hoje, para fabricarem aquilo que fabricam, necessitam de produtos e uma parte desses produtos são comprados de fornecedores nacionais, né? Quando vierem os componentes e peças todos prontos da Europa, com tarifa zero, ou mesmo vier o próprio produto final pronto com tarifa zero, o que fica para o cara que é fornecedor hoje dessas indústrias no país? Nada. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai fechar a empresa e demitir os trabalhadores e acabar com as zonas de progresso econômico, etc, etc, que os determinados territórios brasileiros, principalmente no centro-sul do país, ainda mantêm. Então é um acordo empobrecedor. Uma outra coisa que precisa ficar clara é a seguinte, nós
e isso é um assunto muito especificamente industrial. A gente sempre analisa indústrias a partir do seguinte: quais são os segmentos industriais que determinadas regiões dos países se especializam através das suas empresas privadas. Porque é muito fácil você analisar a indústria superficialmente, considerando apenas as 500 maiores, as 300 maiores, isso e aquilo e tudo mais. A indústria brasileira, por mais que seja ferrada hoje em dia, por mais que ela esteja em péssimas condições, ela não pode se resumir apenas a WEG, a Embraer, né, esses nomes famosos. Né? Existe ainda, né, apesar de tudo, um ecossistema que na Alemanha, por exemplo, que também é assim, a indústria alemã não é só Siemens, né, Volkswagen, etc. A indústria alemã, o coração dela é uma série daquilo que eles chamam de Mittelstand, né, empresas de porte médio, e essa é a característica da industrialização ocidental desde sempre. E esse fato é absolutamente ignorado na hora em que se discutem descalabros como o acordo de livre comércio com a União Europeia, justo nesse momento em que o mundo está saindo do livre comércio. Né? Então, o que é a caracterização industrial correta? Você tem que olhar nos territórios das regiões industrializadas do seu país e encontrar as indústrias médias, porque elas são aquelas que vão formar um tecido produtivo de indústrias médias. Pode olhar na Itália, pode olhar na Alemanha, na França, sempre vai ser assim. Sempre foi assim. A globalização trabalhou muito contra isso. Mesmo assim, isso foi protegido pelos Estados Nacionais, isso foi mantido pelos Estados Nacionais, e até mesmo um país como o Brasil, que se abriu e ferrou sua indústria da maneira como ferrou, ainda mantém os seus tecidos produtivos regionais assentados em indústrias médias. Então são essas indústrias que sofrerão. Ocorre que, meus amigos e minhas amigas, essas são as indústrias que empregam a maior parte dos trabalhadores industriais, que têm a maior conexão com a riqueza regional das localidades onde elas estão, e são essas que ou vão virar importadoras do produto que uma vez fabricavam, ou vão virar montadoras de peças e componentes daqueles produtos que hoje fabricam, mais verticalmente, porque já existe um coeficiente de importação muito alto, e aí vão acabar dando 100% para o coeficiente de importação. A gente importa então tudo, porque tudo tarifa zero, é tudo de qualidade alemã, qualidade francesa, etc, etc. Vai chegar tudo aqui e os caras simplesmente vão pegar, botar alguém lá para dar uma maquinada e acabou. Bota para vender. Agora me digam, no longo prazo isso é sustentável? Não, claro que não. Provavelmente até mesmo estas maquilas fecharão. Elas não têm por que continuar existindo, uma vez que a União Europeia tem aí sim a competitividade para, ainda tem, né, a competitividade para produzir o produto final e chegar aqui com o produto final na tarifa zero e inundar o mercado nacional com o produto importado. Aí veja, as poucas indústrias realmente competitivas que nós temos, essas talvez sobrevivam, única e exclusivamente porque elas têm uma presença internacional muito relevante. Mas são muito poucas e uma andorinha só não faz verão. A WEG talvez sobreviva, porque a WEG não depende nem do mercado doméstico, nem do mercado sul-americano para viver. A WEG tem fábricas na Europa. Então, tal como as montadoras, né, europeias e norte-americanas deverão sobreviver no Brasil fazendo aquilo que fazem, que é basicamente maquila, ou seja, organização final de peças e partes importadas, que serão ainda mais importadas, então os tecidos produtivos associados às cadeias automobilísticas também sofrerão, né? A mesma coisa vai acontecer com as cadeias de máquinas e equipamentos nacionais que têm alguma competitividade, por exemplo, motores e motorredutores e redutores elétricos fabricados pela WEG. Né? Eles não têm por que agora, né, ampliar o tecido produtivo local, seja em Jaraguá do Sul, seja nas suas outras unidades. Não tem por quê, porque simplesmente as fábricas que eles têm na Alemanha, as fábricas que eles têm na Europa, que não é nenhuma só, a fábrica que eles têm na China, por exemplo, são mais competitivas para trazer para cá o produto para eles maquilarem para atender o mercado interno. Ou seja, mesmo para empresas como WEG,
que é uma grande multinacional brasileira, o Brasil, o país, se tornará apenas um mercado de destino final, onde ela se comportará muito mais como uma distribuidora do produto dela própria, feito fora. É disso que nós estamos falando. É um descalabro, Acordos de livre comércio para valer numa situação como a do Brasil, só se o Brasil tivesse, não uma, duas, mas muitas grandes empresas industriais altamente competitivas. E nós não temos. E não temos porque o nosso Estado Nacional optou por não fazer isso. Foi uma escolha. Né? Ao longo do tempo em que o Brasil escolher ter grandes empresas competitivas, nós tivemos de alto valor agregado. Tá aí toda Villares, as antigas, né? Villares, as grandes empresas do passado. E não temos mais. Então hoje, essas empresas de porte médio industriais, que, né, ainda estão aí produzindo coisas, etc. Por exemplo, nós temos empresas de equipamentos médico-hospitalares. Né? Mais de uma. Essas, esquece. Não terão nenhuma vantagem com o acordo União Europeia-Mercosul. O que não significa que a empresa vai necessariamente morrer, que o CNPJ terá que ser cancelado, fechado, etc. Não. Significa necessariamente o seguinte, que ela vai ter muito menos atividade produtiva dentro do país, significa que ela vai ter, portanto, muito menos emprego oferecido e que ela vai gerar menos efeitos de repercussão econômica a partir da sua atividade. Vai demandar menos das cadeias produtivas nacionais. Claro, a demanda está toda transferida a partir de agora para a União Europeia, caso isso aí seja corroborado. E aí, acho que está então bem explicado, assim, mais ou menos, por que para a indústria nacional esse acordo é um horror. Aí você vai me dizer, mas os industriais estão comemorando. Claro, porque os industriais, eles não estão aí para desenvolver o Brasil. Eles estão aqui para ganhar dinheiro. E se ele diz o seguinte, bom, então quer dizer que agora para produzir o componente que eu tinha que produzir aqui, porque tinha uma tarifa muito alta para importar o componente, eu vou poder demitir os trabalhadores e importar o componente a tarifa zero? Pô, isso vai me baratear muito, assim, beleza. E agora, aí não importa se, né, se eu vou vender isso no Brasil ou para fora do Brasil, o que importa é a minha operação fica super enxuta. Entenderam? E se a operação é enxuta, significa que não tem benefícios para a sociedade brasileira, meus amigos. Esse é o jogo. Né? Isso que nós ainda temos de ter alguns milhões de empregos industriais e tal, os industriais estão muito felizes porque eles vão se livrar desse problema. Entenderam? Então a estrutura de custos dele cai mesmo. Então por isso que ele está celebrando. Porque empresário e privado no capitalismo, ou o Estado vem e coloca ele, entendeu, dentro de uma condição em que ele é forçado, tanto pela lei quanto pelos incentivos econômicos ao lucro, né, a produzir localmente num ecossistema produtivo em que a sociedade se beneficia por consequência e a despeito da vontade do empresário, ou ele arranja meios para se beneficiar sozinho. E o governo brasileiro, aliás, mendigando, né, para a assinatura desse acordo, está dando ao empresariado brasileiro que restou a chance dele se beneficiar sozinho. É simples. E vocês vão ver, uma das coisas que vão acontecer é que no final do processo, principalmente quando morrerem os antigos e tal, e as novas gerações tomarem conta, eles simplesmente venderão as empresas. E será tudo marca europeia. E aí vai acontecer a fase final da desnacionalização da indústria brasileira, que já tem, né, décadas, né, um processo de décadas aí de desnacionalização, todo ele em função dessas condições precárias para a produção local que eu enumerei aqui. As condições macroeconômicas e as condições infraestruturais e microeconômicas que têm a ver com o chamado custo Brasil. Entenderam? Então é isso que está acontecendo e é isso que vai continuar acontecendo. Palmas para o governo mais entreguista da história, que consegue transformar um país que tinha uma base industrial e uma promessa de crescimento em uma economia absolutamente periférica, praticamente irrelevante nos mercados de alto valor no mundo. Termino aqui a parte do comentário sobre a economia de alto valor, né, que é a economia industrial de alta tecnologia. Agora vamos falar das supostas vantagens para a nossa economia agropecuária. Vamos lá, aí eu vou usar a minha colinha. Eu vi aqui que nós teremos um sistema de cotas,
né? Nós teremos cotas para exportar para a União Europeia os produtos que eles são considerados sensíveis, como carne bovina, frango, arroz, mel, açúcar e etanol, né? Entre outros. Cotas. O que significa o seguinte: se nós começarmos a fazer lá aquilo que os industriais deles farão aqui, o acordo assinado, o papel assinado, a lei que vigirá, né, sobre as relações comerciais entre nós e eles, dirá o seguinte: opa, volta a tarifa. E aí, que beleza. Aí, que maravilha. Gostaram do acordo? Não entenderam? Vou explicar de novo. Se a exportação brasileira, digamos, de carne bovina passar de um determinado limite, em nome da defesa do pecuarista europeu, a União Europeia como um todo retorna a tarifa. E a partir dessa cota, a carne brasileira volta a pagar a tarifa. O mesmo valendo para frango, arroz, mel, açúcar, etanol e outros produtos. E aí, tá bom para vocês? Tá legal? Desse jeito? Quer dizer, nós vamos dizimar o nosso parque industrial, nós vamos perder qualquer condição de competir, de ter um tecido produtivo de alta tecnologia e alta produtividade, com melhores remunerações e, portanto, geração de riqueza para a sociedade, né? No médio prazo, vamos perder isso aí, isso vai ser arrasado. E a nossa economia agrícola vai se beneficiar muito disso? Não, porque quando ela começar a crescer as exportações, porque ela tem competitividade para isso, ela é mais competitiva do que a economia agrícola europeia, tem um limite, porque o agricultor europeu não pode sofrer. E aí? Qual é o nome que se dá para um país e um governo, né, que assina isto? Completem a frase. Fiquem à vontade aí nos comentários, descasquem, coloquem o que quiserem colocar. Nós vamos ter um limite de crescimento das nossas exportações agropecuárias. Só que as exportações industriais deles não terão limite. É isso aí. Fora que, quer dizer, exportação de commodity é medida por quantidade, é commodity. Então você pode colocar uma cota e a cota é quantitativa. Mas mesmo que existisse uma cota industrial, ela é facilmente driblável a partir do momento em que a indústria, né, pelos milhares de etapas produtivas, milhares de encadeamentos produtivos e, né, pela presença das multinacionais que fazem o comércio se tornar, na verdade, vendas intra-company, né, como eles chamam, venda da empresa para a mesma empresa em país diferente, tudo isso são formas de driblar as cotas. É uma tristeza. É uma tristeza. Né? Eu não esperava, logicamente, nada de diferente desse governo. Considero inocente e ingênuo quem esperava. E tem uma certa pena das pessoas que, de certa maneira, um pouco, né, desinformadas, né, achavam que poderia ser diferente. Um governo que sempre teve compromisso com as práticas internacionalistas e neoliberais, que ele fosse agora falar grosso com o restante do mundo. Melhores condições para isso nunca houve, né? Nunca houve. O mundo está todo voltando para o paradigma realista, né, da realpolitik, entendeu? Onde a gestão das economias nacionais é feita a partir do interesse dos interesses nacionais. Melhor momento para isso não há desde, pelo menos 50 anos. Só que não, né? Não, preferem realmente ir lá e firmar mais uma camada de compromisso com a globalização neoliberal, com o último agente econômico do mundo que ainda acredita nisso, que é a União Europeia. Então nós estamos salvando a União Europeia da ruína, que eles iriam para a ruína, né? Mas para salvar a União Europeia da ruína, estamos, né, aprofundando a nossa própria ruína. E aí? Que bonito, né? Que bonito. Então é isso, sim. Acho que 30 minutos já, né? Cansamos. Obrigado. Assistam aí o canal. Tem mais vídeos aí já comentando muitas coisas. Lembro de pedir o seu apoio. Por favor, no Apoia-se aqui na descrição, no comentário fixado e também no Pix. Espero que o código QR tenha aparecido aí na telinha. Um abraço. Até a próxima.